Bom, vamos começar hoje aqui pensando quem são os diáconos. No conceito da palavra de Deus, diáconos e pastores são os oficiais da igreja. O que significa ser oficial da igreja? Tá? É uma palavra meio estranha, né? A gente não está no exército, como é que é esse negócio, né? Oficial da igreja. Nós não cremos em hierarquia, tá? Nós cremos em funções. E existem funções que são de pastoreio e condução do rebanho. E então, as duas principais funções de pastoreio e condução do rebanho dentro de uma igreja batista são, na verdade, os pastores e os diáconos. Eles compõem o ministério colegiado de uma igreja. E a missão deles é cuidar do rebanho de Deus. Esse é o ensino da palavra de Deus. Agora, será que é isso mesmo? Então a gente vai alinhar isso olhando a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre isso? O primeiro texto é Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Quando escreveu a igreja de Filipos, Paulo e Timóteo, que eram missionários, tá? E a palavra que era usada para missionário naquele tempo era apóstolos, tá? Porque a palavra apóstolo quer dizer enviado. Então, enviados por Cristo a fazer missões e plantar igrejas, esse era o sentido do apostolado das igrejas do Novo Testamento, não dos 12 apóstolos, tá? Que a gente faz muita confusão, os 12 apóstolos de Jesus. Então ele está escrevendo para uma igreja e ele escreve através dos líderes dessa igreja. Quem eram os líderes? Quem? Os pastores e diáconos. Poxa, mas pastor? Mas por que está escrito bispo aqui? Ok, a gente vai aprender que no Novo Testamento existem 3 palavras que definem a missão do pastoreio. São usadas, intercambiadas em textos para dizer a mesma coisa. Pastor, bispo e presbítero. Na visão do Novo Testamento, são palavras que significam a mesma pessoa. Tá? A palavra pastor é a menos usada, porque ela tem um caráter figurativo da missão. O que é pastorear? É cuidar do rebanho. A palavra mais comum, e especialmente nas igrejas de origem grega, é bispo. Tá? Por quê? Bispo era uma expressão mais próxima da cultura grega, que significava o supervisor, alguém que está supervisionando uma missão. Tá? E a palavra presbítero era mais usada nas igrejas de origem da Palestina, de origem hebreia. Por quê? O líder da sinagoga era chamado de presbítero, ou ancião, que a tradução da palavra presbítero é ancião. Mas essas 3 palavras, elas se referem à mesma pessoa, a pessoa que está liderando aquele rebanho. Pastor, bispo e presbítero, eles são usados de maneira intercambiável no Novo Testamento. Outro texto que vai falar sobre isso é 1 Timóteo 3, de 1 a 13, falando dos 2 oficiais, tá? Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto, e apto a ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro.
Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Veja só, Timóteo está usando, e está agora, vamos pensar, Paulo está escrevendo a Timóteo, e Timóteo é uma das cartas pastorais, tá? E ele está organizando a vida da igreja. Então, um dos propósitos das cartas pastorais era mostrar para aquelas igrejas que estavam começando como é que devia ser a organização delas. E aí ele está dizendo dos dois oficiais. Quem são os oficiais? Diáconos, bispos, diáconos, pastores, presbíteros, depende do texto que você encontrar. O que vai acontecer? Ele vai descrever agora quais são as características dos pastores e dos diáconos. Se você comparar uma com a outra, vai ver que são quase idênticas. Deu para perceber? Por quê? Porque são os líderes espirituais do rebanho de Deus. É isso que Deus está nos convocando a viver. Não é uma liderança meramente institucional, mas é uma liderança que deve inspirar a vida dos outros. A gente lidera no mundo, na igreja, não porque a gente tem o poder ou a delegação de autoridade. Se você tentar liderar só porque você tem o poder, o nome, a delegação de autoridade, vai se quebrar na esquina seguinte. Você lidera porque você inspira a vida de pessoas e eles querem olhar para Jesus ou aprender a olhar para Jesus da maneira como você tem tentado viver olhando para Jesus. Está claro isso? Mas a gente vai pegar aqui a palavra diácono, ela é traduzida no Novo Testamento por algumas expressões. Diácono significa servo. Em alguns lugares na Bíblia ele é traduzido como servo. Em alguns lugares na Bíblia é traduzido por ministro. Quando você encontra a palavra ministro lá no seu Novo Testamento, muito provavelmente a palavra grega que está lá é diácono. Tá? E essa palavra, na sua origem, na sua raiz, ela é formada por duas expressões, tá? Uma preposição e um substantivo, diaconis, tá? É o que está levantando a poeira, literalmente, seria uma tradução literal dessa expressão. Tá através da poeira, tá onde ele passa, ele está levantando poeira, tá? E a ideia é de movimento, a ideia é de serviço, a ideia é da gente estar atuante de alguma maneira, tá? Depois essa palavra, ela vai passar por alterações no tempo, né? E a ideia do diácono era alguém que servia na casa, servia as mesas, ajudava pessoas. Então, a questão mais forte aqui é a ideia do serviço, do estar abençoando através do seu serviço a vida de alguém. Esse é o sentido. Você vai ter uma leitura adicional, por isso eu não vou gastar muito tempo aqui, porque tem muita coisa boa naquela sua leitura adicional. Qual é o propósito, né? Por que
existe pastor e diácono na vida da igreja. Então a gente vai agora olhar para um texto da Bíblia que é tido por muitos como a origem do diaconato no Novo Testamento. E ali a gente vai tentar tirar desse texto algumas lições que podem nos ajudar a entender o propósito da missão diaconal. Então, o texto é Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7, tá? A Bíblia diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles esta tarefa. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, e então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido do judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. É interessante aqui, olhando para esse texto, que a gente vai perceber algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Jerusalém.